Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Vando Soares. A gente chega para falar um pouquinho de geopolítica e também do agronegócio e também sobre uma publicação feita pelo jornal The Wall Street Journal americano, que fez duras críticas ao governo atual brasileiro. Entre outros assuntos, tudo isto e muito mais. Seja bem-vindo, deixa aqui o like já no início do vídeo ou no final, se assim você preferir. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Muito bem, tivemos o G20 recentemente e, claro, o Macron, que é o presidente da França, esteve aqui no Brasil, se reuniu com Lula, né? Muita gente faz aquela brincadeira, né, que a Janja está sempre ali muito próximo ao Macron, e aí classificam aí o Lula como chifrudo, aquela coisa toda, brincadeira, que o brasileiro tem essa espiritualidade, né, bem alegre de fazer aí a sua brincadeira. Mas isso aí fora a parte, o Macron vem ao Brasil e a gente vê que ele já tinha vindo aqui em outras oportunidades, assim que o governo Lula assumiu em 2023, e claramente a gente vê que o governo populista que é Macron é muito ligado ao Lula, né? E recentemente a gente viu, por exemplo, até mesmo no início do ano passado, vários movimentos lá na França, principalmente por parte do agronegócio, que se sentia muito prejudicado pelas políticas adotadas pelo governo, né, do próprio Macron, e as questões também, né, que seriam ali mais geográficas da França, que não agradam e não ajudam muito, principalmente o desenvolvimento do agro naquele país. E aí sai o acordo da Mercosul, que para a França ela não acha interessante. A princípio o Macron tinha um ponto de vista, depois mudou nesse sentido aí, essa questão desse pacto aí, principalmente com o bloco da América do Sul, o Brasil, a Argentina, né, que fazem parte também do Mercosul e que são fornecedores de produtos para o estrangeiro. O que acontece? O Macron, e também movido, né, naturalmente pela pressão que o agro francês se coloca, praticamente ele dá um passo negativo no sentido da própria França em si adquirir, ou seja, comprar a carne brasileira, né? Então, muitos noticiários aí nos últimos 3 dias falando sobre o Carrefour, né, que é aí, obviamente, né, uma empresa francesa, né, não fazer aquisição da carne do Mercosul. Mas, analisando friamente, é óbvio que o Macron está navegando, né, neste momento de pressão, pela falta de popularidade política que ele tem na França, com políticas populistas que não funcionam em lugar nenhum, a exemplo de Lula aqui no Brasil, Macron também sofre muita pressão. E por parte do agro, porque o agro é aí o tentáculo sustentável, né, da maioria dos países que tem o potencial para o agronegócio. Então, nesse sentido, e vivendo esse momento de pressão, o que o Macron faz? Ele praticamente pede para não comprar a carne brasileira, a carne da Argentina, enfim, do bloco alinhado aí do Mercosul. E não se filia. Então muita gente fala, e aí a imprensa, principalmente estrangeira, classifica como a França está fora, vai ficar isolada desse bloco Mercosul. Talvez não fique 100% isolada. Tem países aí que também fazem algumas críticas, embora acordem no final de assinar o acordo que é do Mercosul. Será que a França ficaria 100% isolada? E qual seria o prejuízo para o macro brasileiro? Bom, em resumo, ao meu ponto de vista, por tudo que já aqui avaliei, o prejuízo era mínimo, porque a França ela até sim compra carne brasileira, mas não com um volume tão significativo para levar naturalmente um desfecho negativo para o agro do Brasil. Claro que seria aí um país a menos a comprar, adquirir, né? Sem dúvida, afeta. Sim, toda vez que você deixa de vender,
né, para o exterior, isso certamente afeta, mas a parcela que afetaria seria realmente bem abaixo aí de 10% ou até menos, no sentido geral. Então, a França ficando fora, né, de comprar a carne do Brasil não prejudicará o Brasil, ao meu ponto de vista. Agora, é muito estranho este movimento do Macron e se associar aí ao Carrefour, enfim, para boicotar aí a compra da carne nacional aqui do Brasil, porque ele se diz muito parceiro, muito amigo do Lula, né? E de repente ele toma esse posicionamento. Detalhe muito curioso, né? Lula não se pronuncia sobre esse assunto, não fala rigorosamente nada. Ao meu ver, tem muito mais dedo político. A gente sabe que o agro brasileiro ele não fecha com o governo nacional, com Lula, não fecha com a esquerda. A esquerda já classificou aí o agro de vários nomes, né? Enfim, que a gente não precisa aqui ficar mencionando, a gente viu tudo que aconteceu em 2022 durante a campanha de Jair Messias Bolsonaro, que teve o apoio maciço do agro, e aí o próprio Lula classificou o agro aí como, enfim, que não vem ao caso mais ficar alimentando essa história. Fato é que o agro não tem acordo com o governo, embora não há aí por parte da maioria, né, de quem vive o agro brasileiro, com as ideias governamentais do Brasil. E lá na França, o agro sofre muito com o governo populista. Eu me lembro muito bem que em 2021, por exemplo, nós tivemos um problema da própria venda da soja, né, para alguns países, e a França usou, né, esse argumento lá atrás, em 2021, sobre a questão, até por baixa popularidade do próprio Macron, na questão que envolve a compra da soja. Aí houve muita pressão também, a exemplo do que está acontecendo agora nessa questão que envolve a carne. Mas é aguardar a cena dos próximos capítulos. O agro não será, ao meu ponto de vista, mais afetado do que está, no sentido se a França não quiser mais fazer aquisição ou ficar aí boicotando a compra da carne na Europa. Agora, o boicote prejudica, sem sombra de dúvida, se todos os países que fazem a aquisição da carne da carne brasileira, por exemplo, o bloco do Mercosul. O que pode ser positivo no cenário geral? Bom, se o Brasil tiver uma dificuldade de exportação para carne, ele pode, de todas as formas, ter que fazer com que essa carne seja vendida internamente. Isso pode pressionar a queda no setor da carne. Seria um ponto positivo para o Brasil? Eu acho que não, porque embora seja bom para o consumidor final, de um modo geral, enfraquece a economia, porque a saída, né, da carne em grande escala, e aí elevando naturalmente um número muito grande, né, de venda para o exterior, fortalece a economia, porque o agro é o sustentáculo hoje do Brasil em termos econômicos, embora sofra muito com as políticas adotadas por Lula. Mas, sem sombra de dúvida, não seria o principal moinho aí, de perda para o agronegócio se a carne na França não for, obviamente, comprada pelo governo francês. Mas deixar isso de lado e mudar o tema e falar um pouco do jornal The Wall Street Journal, que trouxe uma matéria dando uma pancada no governo brasileiro, no Lula, né? E o título diz: Lula lidera o declínio da América Latina. Pois é, evidentemente ali uma coluna que trata muito, né, da América do Sul, fala muito dos países aí emergentes, e trouxe esta manchete que eu acho sensacional, porque resume o que acontece. Lula como dinossauro populista, né? Governo que ficou atrasado no tempo, não está, obviamente, alinhado às ideias atuais, preso ao passado, né? E, claro, por isso levou esse nome de dinossauro populista. Tenta fazer políticas de populismo, como vem fazendo aí, né? Essas políticas que não agradam, pelo menos, a maioria do povo brasileiro. E ainda endossou com outras críticas, por exemplo, com a tentativa de aprovar a taxação dos super ricos, que não é, sem sombra de dúvida, um movimento que ele
vá ter muito êxito, acredito que não vá tão longe assim, embora isso instabiliza, né, sem sombra de dúvida, a Bolsa de Valores, a economia brasileira, só numa tentativa dessa. Quando ele coloca ali que tem que taxar os ricos e milionários, ele faz, obviamente, um populismo para aquelas pessoas mais pobres que não conhecem como funciona definitivamente a economia no país. Ele ganha peso com essa parte, né, da sociedade, mas ele se queima com os grandes empresários, enfim, com as pessoas que acabam gerando emprego, distribuindo renda. E esta tentativa de taxação dos super ricos, o que ele faz? Ele vai fazer com que os empresários tirem suas empresas do Brasil e implementem, investam em outros países, embora emergentes como o Brasil, mas que ofereçam uma política que possam ser mais receptiva. Por exemplo, a gente olha em análise fria a própria Argentina. Hoje a Argentina ela tira a taxa dos empresários, abre espaço para a indústria, e é por isso que a Argentina diminuiu aí a sua inflação de 150% para 2,7%. Então, a política adotada no Brasil hoje é uma política contrária ao crescimento e ao desenvolvimento. É uma política amplamente populista, mas contrária à economia. E isto é um fator muito intrigante e negativo para todo o comércio, para a indústria, enfim, para o povo de um modo geral que acaba sendo afetado por conta do desemprego, uma série de fatores que desencadeia quando o governo toma esse tipo de atitude. Agora, observar um cenário geral, Lula está no descrédito internacional cada dia mais, principalmente para aqueles que utilizam a linha de raciocínio com um número de QI mais elevado. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui o like. A gente se encontra para um novo bate-papo no nosso próximo vídeo. Wando Soares, do Rio de Janeiro.